A partir de agora, desse momento, a aula está sendo gravada. Hoje a gente vai falar sobre o recurso na execução, um recurso único, né, previsto no artigo 197 da LEP, né, a Lei 7.210 de 84, e que não há grande dificuldade de entender, né, o recurso, haja vista que ele segue rito de recursos que já são conhecidos por vocês, né, como que é o recurso em sentido estrito. Então, a gente encerra o conteúdo da nossa disciplina hoje, ok? Na quinta-feira, eu vou abrir a aula online, certo? Só para conversar com vocês e disponibilizar uma atividade, né? Um quiz que vai pontuar para a AV3, que será na próxima quinta-feira. Não sei se é dia 17, 18, sei lá, deixa eu olhar aqui. Nunca lembro. Próxima quinta-feira, dia 18. Em primeira chamada e na outra terça em segunda chamada, valendo a mesma regra para que eu já venho adotando com vocês, né? Então, aqueles que desejarem podem fazer as duas chamadas, né? E aí, no dia 24, vocês já sabem a nota da AV3, né? E não vai ser lançado no sistema de imediato, porque, salvo engano, a abertura do sistema para lançamento de AV3 só vai ser a partir do dia 1º de julho, mas vocês já vão estar com a nota, né, em mãos. Eu vou disponibilizar também, da mesma forma que eu fiz anteriormente, uma planilhazinha com os pontos que vocês têm para vocês conferirem, né, se foi lançado corretamente. Salvo engano, vocês vão chegar lá na AV3 com 2 pontos. O Pedro está perguntando se na terça, dia 16, vai ter aula. Vai sim, Pedro, mas não é... Eu estou dizendo que nós vamos encerrar o conteúdo. E aí eu vou disponibilizar para vocês na pasta material didático, até o final da semana, uma lista de exercícios que na terça-feira nós vamos utilizar, como a gente sempre faz um dia antes da prova, né? Pega e faz o comentário de uma lista de questões que se referem ao conteúdo, né, que vai ser cobrado na prova. Então, a gente vai fazer da mesma forma, certo? Então, o conteúdo encerra hoje, mas as aulas vão até o dia 16. Ok, pessoal? Então, vamos lá, né? Vamos começar a falar sobre o agravo em execução. Então, o conceito desse recurso, né, ele é utilizado para impugnar toda decisão proferida pelo juiz da execução criminal, né, que prejudique o direito das partes, né, que são principais envolvidas no processo, e encontra a previsão legal no artigo 197 da Lei 7.210, que é a Lei de Execução Penal. Então, importante, pessoal, para vocês que vão fazer o AB logo, logo, quando se fala que o recurso tem fundamento em determinado artigo, é porque, quando for sendo recurso que obedece o rito do recurso especial, aliás, do recurso em sentido estrito, ele vai ter uma peça de interposição e uma peça de razões, né? Então, o fundamento legal, né, só para lembrar vocês, um aspecto que é cobrado pela FGV, do que pontua. Então, na peça vai pontuar o endereçamento correto, e aí, em relação ao agravo em execução, não tem mistério, porque o endereçamento da interposição é sempre para o juiz da execução que decidiu, né? A decisão que vai ser objeto do recurso. Então, não tem mistério. Pontua também na FGV, pela FGV pontua. Não o nome da peça, mas o fundamento. Então, não adianta você dizer que é o recurso, que é o agravo em execução, sem dizer que é o agravo em execução com fundamento
no artigo 197 da Lei 7.210 de 84, porque se dessa forma não tiver, você não vai pontuar no nome da peça, né? Então, o que pontua não é o nome da peça, é a fundamentação legal daquela peça, ok? E algumas hipóteses de cabimento. Primeiro, aqui tem algumas, e eu vou explicar por que eu coloquei essas aqui. A gente viu nos procedimentos judiciais que a gente viu quase que 20, né, pedidos diferentes. Pedido de referente à remissão, à saída temporária, à autorização de saída, à unificação de penas. Então, para todos esses pedidos vai caber agravo em execução. Agora, por que eu gosto de salientar esses 7 aqui? Porque esses 7, pessoal, são incisos, certo, do artigo 581 do Código de Processo Penal. Então, hoje, o Código de Processo, o 581 do Código de Processo Penal tem 25 artigos. Né? Foi incluído um último, agora com o pacote anticrime foi incluído o inciso 25. Então, 7 desses incisos estão revogados tacitamente pela LEP, porque são atribuições do juiz da execução. Então, por isso que eu coloco esses 7, mas fica claro, é óbvio que só temos um recurso para a execução penal, então ele vai caber para qualquer um daqueles pedidos que nós vimos nos últimos, salvo engano, foram 3 encontros falando só sobre procedimentos judiciais no âmbito da execução penal. Então, conceder, negar ou revogar a suspensão condicional da pena, conceder, negar ou revogar o livramento condicional, decidir sobre a unificação das penas, decretar medida de segurança depois de transitar a sentença em julgado, impuser a medida de segurança por transgressão de outra, revogar a medida de segurança, deixar de revogar a medida de segurança nos casos em que a lei admite a revogação, são hipóteses que estão no artigo 581 como hipótese de recurso em sentido estrito, mas que não mais se utiliza o recurso em sentido estrito, porque são todas essas hipóteses, as 7 decisões do juiz da execução penal. Logo, tacitamente revogadas. Se vocês forem lá no 581, vocês vão encontrar a redação ainda contendo essas hipóteses, como se fosse hipótese de recurso em sentido estrito. Ocorre que não mais é por conta do advento da LEP, né? E qual o rito, pessoal? O rito é o do recurso em sentido estrito. Então, nós vamos ter o mesmo rito lá previsto para o recurso que é previsto no artigo 581 do Código de Processo Penal, né? O prazo é de 5 dias, sendo que os legitimados você vai encontrar no artigo 195 da LEP. Então, lá no artigo 195 da Lei de Execução Penal, você vai encontrar que é legitimado o réu, o defensor, o Ministério Público, o cônjuge, o parente, descendente, né? O companheiro, né, do preso. Então, todas essas pessoas são partes legítimas a entrar com o recurso. Em relação ao prazo, né, eu falei que é de 5 dias, e observar que nós temos aí uma súmula do STF, que é a súmula 700, e quando a gente tem súmula, né, sempre bom ficar ligado, né, porque concurso público, exame, por exemplo, exame de ordem, gostam de cobrar esse tipo de coisa. Então, a súmula 700 do STF estabelece que é de 5 dias o prazo para interposição de agravo contra a decisão do juiz da execução penal. Em relação ao endereçamento, não tem mistério, como eu falei, né? O agravo à execução ele vai ter 2 peças, uma peça de interposição, a peça de interposição para qualquer recurso sempre é endereçada para quem proferiu a decisão que você quer atacar, certo? Então, obviamente, o recurso, a interposição do agravo em execução vai ser para o juiz da execução penal
quer seja juiz federal ou estadual, a depender, né, do estabelecimento prisional em que se encontra o preso, né? E as razões sempre serão endereçadas ao tribunal. Então, quando o juiz da execução é do estabelecimento prisional estadual, então o endereçamento será para o Tribunal de Justiça. Se for federal, será para o TRF, né? Tribunal Regional Federal, obviamente, da região em que ele atua, né? No nosso caso aqui, a quinta região. Quanto aos efeitos, meramente devolutivo, certo? Então, nós só vamos ter efeito suspensivo quando houver expressa previsão, mas observar que tem uma exceção, que essa exceção que tem efeito suspensivo é contra a decisão que julga extinta a medida de segurança pela cessação da periculosidade, consoante, né, o entendimento doutrinário, que essa interpretação é do artigo 179 da LEP. Então, extinta a medida de segurança pela cessação da periculosidade, obviamente, quem vai recorrer, né? Nesse caso, quem discorda dessa decisão, provavelmente o Ministério Público, e o efeito é suspensivo, ou seja, não libera, não desinterna, enquanto não julgar o recurso. Outra observação a ser feita, pessoal, acerca de efeitos, é que ele recebe do RES, né, do recurso em sentido estrito, o efeito, o juiz de retratação, né? Então, nos recursos em que nós temos esse juízo de retratação, no pedido da interposição, né, nós temos que obrigatoriamente, né, lembrar de colocar para que o juiz primeiro avalie a possibilidade dele rever a sua decisão e, caso contrário, né, se esse não for a decisão do juiz, é que ele remete o recurso para o tribunal. Exemplo, né, pessoal? Aqui só para ilustrar, nós vamos analisar um exemplo aqui, né? Vivaldino Santos, brasileiro, solteiro com 25 anos de idade, foi condenado por incorrer nas sanções previstas no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 1 do Código Penal Brasileiro, que é o homicídio qualificado, né? Na sentença condenatória à pena privativa de liberdade, combinada foi de 12 anos de reclusão a ser cumprida em regime inicial fechado. Vivaldino foi recolhido ao presídio em 1º de fevereiro de 2006, data da qual iniciou o cumprimento da pena. O apenado sempre ostentou bom comportamento na casa carcerária, trabalhando 5 dias por semana, desde janeiro de 2008, no setor administrativo do presídio. Diante desse panorama, você, mediante procuração, peticionou ao juízo da execução, em 2 de maio de 2010, requerendo a progressão de regime. Em 17 de maio, foi publicado no Diário Oficial a seguinte decisão: vistos, nega o pedido de progressão de folhas, né, tal, pois, muito embora estejam presentes os requisitos subjetivos, o apenado não adimpliu o requisito objetivo indispensável, eis que, condenado por crime hediondo, publique-se. Registre-se em times, né, Pelotas, 10 de maio de 2010. Ante a decisão, na qualidade de advogado do apenado, elabora a petição adequada, datando no último dia do prazo. Né? Isso aqui seria um exemplo de como seria cobrado um agravo em execução, por exemplo, no exame de ordem. Né? A primeira coisa que você tem que observar, né, é quem profere a decisão. Né? Então, você, como pediu ao juiz da execução, se a decisão é do juiz da execução, só vai caber agravo em execução. Então, vamos lá para ver como seria uma peça de interposição. Excelentíssimo senhor juiz de direito da vara de execução penal, da comarca aí, lá falava Pelotas, né? Observe, né, pessoal, que se a questão traz
qual é a vara, qual é a comarca, qual é o estado, obrigatoriamente você tem que colocar. Se não traz, não criem dados, né? A criação de dados é uma questão, pode ser entendida como identificação do candidato, e aí causar a eliminação sumária do candidato do certame, né? Vivaldino Santos, já qualificado nos autos, né, de florestal, por meio de seu advogado e procurador, que este subscreve, conforme procuração em anexo. Outra coisa, pessoal, quando vocês forem fazer provas que tenham esse tipo de peça processual, se você vai atuar como advogado, não esqueça de colocar, mesmo que você não vá elaborar a procuração, mas não esqueça de informar que há procuração em anexo, porque isso muitas vezes é quesito de pontuação. Então, não é advogado, não colocou que tem procuração, não vai pontuar. Vem respeitosamente a presença de Vossa Excelência, inconformado com a respeitável decisão de folha tal, interpor tempestivamente o recurso de agravo em execução, com fundamento no artigo 197 da Lei de Execução Penal. Observem, com fundamento no artigo 197. Aqui, na peça de interposição, em uma prova de concurso, né, uma prova ou um exame, certo? Você indicar o fundamento da peça, né, no caso 197, como fundamento do agravo em execução, também pontua. Então, se você esquecer isso, você vai ser penalizado com perda de pontos, né? A fim de requerer a realização do juízo de retratação. Observem o que eu falei. Esse juízo de retratação, esse efeito, ele recebe por seguir o rito do recurso em sentido estrito. Não é que esteja previsto para o agravo em execução, mas está previsto lá para o recurso em sentido estrito, nos termos do artigo 589 do Código de Processo Penal. Então, quando você tem recurso que tem peça de interposição com juízo de retratação, vai ser objeto de pontuação também o juízo de retratação. Em sendo mantida a decisão atacada, né, que seja o presente recurso encaminhado para a segunda instância para o devido processamento e julgamento. Então, petição de interposição sempre é muito simples. Quase todos os recursos, a petição de interposição ela é igual. Vai mudar o endereçamento, o fundamento do recurso, e, no caso, quando há juízo de retratação, há um pedido a mais. E aí, em seguida, você tem que fazer as razões, né? Você vai arrazoar para quem? Para quem vai julgar o recurso. No caso, o tribunal, né? Então, recorrente, o recorrido, egrégio do tribunal, colendo da Câmara, e aí vem as razões, né? Vivaldino Santos, já qualificado nos autos de florestal por meio de seu advogado, procurador, que esta subscreve conforme procuração anexo, vem respeitosamente a presença de Vossa Excelência, interpor o recurso de agravo em execução com fundamento no artigo 197, pelos motivos de fato e de direito que passa a expor, né? Na verdade, as razões são os motivos fáticos e de direito. E aí vem a narração dos fatos. Pessoal, outra dica para quando vocês forem fazer concurso. Normalmente, recurso, como é peça longa, e um dos motivos é porque são duas peças, a interposição e as razões. Na parte fática, façam somente o resumo, coloque somente o que é importante para o que você vai alegar. Não vá, por exemplo, copiar a questão inteira, porque senão você vai perder tempo. E não só isso, você tem um número limitado de linhas, né? Você recebe uma folhinha com um número limitado de linhas. E se você se estender demais na parte fática, vai faltar no final da peça. E já pensou se falta todo o pedido? Né? Você é penalizado de forma bem severa, né? Porque o pedido ele é um quesito muito grande da pontuação, enquanto que a parte fática é um quesito muito pequeno da pontuação. Então, o que pontua é mais a parte do direito e do pedido. A parte fática é só você não fazer nenhuma barbeiragem
ortográfica, né, que você não vai ser, não tem muito prejuízo. Então, sejam econômicos na parte fática, certo? Vivaldino Santos foi condenado por incorrer nas sanções previstas no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 1º do Código Penal Brasileiro. Na sentença condenatória, a pena privativa de liberdade combinada foi de 12 anos de reclusão a ser cumprida em regime inicial fechado. O recorrente foi recolhido ao presídio em 1 de fevereiro de 2006, data na qual iniciou o cumprimento da pena. Nesse período, o recorrente sempre ostentou bom comportamento na casa carcerária, trabalhando 5 dias por semana, desde janeiro de 2008, no setor administrativo do presídio. Obviamente, se a questão traz que ele trabalhou, teve bom comportamento, isso é um indicativo de que vai se alegar que se vai buscar remissão, né, pessoal? Diante disso, como forma de direito e justiça, foi peticionado ao juiz de execução em 2 de maio de 2010, requerendo a progressão do regime do recorrente. Ocorreu que o juiz da vara de execução penal negou o pedido de progressão de regime, com o argumento de que, muito embora estejam presentes os requisitos subjetivos, o apenado não adimpliu o requisito objetivo indispensável, eis que é condenado por crime hediondo. Desculpe aí, eu não percebi que ficou tão pequeno esse slide, mas dá para ler. Não procede a respeitável decisão proferida pelo juiz da vara de execução penal, uma vez que o recorrente apresenta todos os elementos objetivos e subjetivos para a concessão do benefício de progressão para o regime semiaberto, eis que cumpre todos os requisitos do artigo, aqui ainda fundamentado no antigo artigo 112, né, pessoal? Eu não atualizei aqui para a questão dos percentuais modificados com o pacote anticrime, aí eu já peço antecipadamente aí desculpa, mas não vai trazer problema para o entendimento, não. Uma vez que possui bom comportamento carcerário e cumpriu 1/6 da pena. Segundo documentos de folha tal, juntado nos autos, o recorrente, desde o início do cumprimento de sua pena, manifesta um comportamento exemplar, sendo que trabalha diariamente no setor administrativo do estabelecimento prisional, nutrindo respeito pelos demais internos, pelas regras institucionais e pelos agentes penitenciários, estando, dessa forma, presentes os elementos subjetivos para a concessão do benefício. Quanto aos elementos objetivos para a concessão da progressão de regime, também demonstra-se presente, uma vez que o recorrente trabalhou 5 dias por semana entre o período de 1 de 2006 de 2008, tendo remido no cumprimento de sua pena 203 dias, ou seja, 7 meses, artigo 126 da Lei de Execução Penal. Observem, né, pessoal, que vocês têm que estar atentos para informações que são importantes. Então, no caso aqui, de cara, se a questão traz que o Vivaldino aí, né, que é o nome do indivíduo, trabalhou, de cara, né, você sabe que tem um benefício referente ao trabalho, que é a remissão. Então, você vai ter que usar isso aí na sua peça. Somando-se os 7 meses remidos por trabalho com os 4 anos e 4 meses, 15 dias de cumprimento de pena privativa de liberdade em regime fechado, há de se ressaltar que o recorrente cumpriu 4 anos, 11 meses, 15 dias de sua pena, tendo assim cumprido mais de 1/6 de sua pena, nos termos do artigo 112 da Lei de Execução Penal, do antigo 112, né? De outro modo, a vedação de aplicação do Instituto da Progressão de Regime e Livramento Condicional, prevista na Lei de Crimes Hediondos, artigos 1º e 2º, foi declarado inconstitucional pelo STF, sendo conhecido que reeducando tem direito ao benefício desde que cumprido, né, o percentual aí, né, no caso para crimes hediondos, observar que o percentual agora é diferente. Dessa forma, a progressão para o regime semiaberto é medida de direito e justiça que se impõe, já que o recorrente cumpre todos os requisitos para a sua concessão. E aí, por fim, o pedido, né? Diante do exposto, requer de Vossa Excelência que seja conhecido o presente recurso e reformada a respeitável decisão de folhas tal, para assim ser declarada a progressão do recorrido para regime semiaberto, nos termos do artigo 112 da Lei de Execução Penal, determinando-se ao meritíssimo juízo a expedição do alvará de soltura por ser direito de justiça.
termos em que pede deferimento. Então, pessoal, como vocês podem ver, é um recurso que não tem dificuldade, né? O recurso é simples. Vocês têm que. E aí eu gosto de fazer essas observações acerca de concurso, principalmente exame de ordem, porque é o primeiro exame que vocês fazem logo quando saem, né? Ou antes mesmo, né? Podem fazer até um ano antes de sair da faculdade. E eu tenho esse hábito com os meus alunos do estágio 1, de apontar sempre o que é importante pontuar nessas questões, né? Então, observem sempre informações como datas, né? No caso aqui, era uma informação super importante, o período que ele trabalhou, né? Porque, obviamente, a antecipação do cumprimento da pena e observar que o juiz não poderia negar a progressão simplesmente pelo cumprimento para o regime semiaberto, por ele ter praticado um crime hediondo, já visto que não há esse impedimento legal, né? Então, hoje há requisitos objetivos diferentes, mas não há um impedimento para a progressão de regime. Ok, pessoal? A gente conclui, né, todo o nosso programa, então não ficou restando nada do nosso programa. E na quinta-feira, como eu já combinei com vocês, a gente vai se reunir rapidamente. Eu vou dar diretrizes sobre a atividade que eu vou passar para vocês e vou disponibilizar no material didático uma lista de questões que vai ser comentada na terça-feira, a aula que antecede a nossa AV1, AV3, primeira chamada. Hoje eu estou todo perturbado. Passei a tarde apurando nota de aluno de estágio e com a cabeça perturbada assim. Ok, pessoal? É, 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 Pedro, a legitimidade para interpor o recurso, certo? O recurso. Então, o, o conselho, né? A autoridade administrativa é o próprio diretor do estabelecimento prisional. Esse pode também recorrer. E o conselho penitenciário também, como órgão da execução, né? Na verdade, coloca-se todos os órgãos, praticamente todos os órgãos da execução, né? Com exceção de alguns, como patronato, e mais os parentes, né, do preso, certo? Mas a legitimidade para recorrer, certo? Tranquilo? Então, pessoal, eu vou encerrar por aqui nossa aula e a gente se encontra na quinta-feira.